Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre pronomes. Nós vamos continuar o nosso conteúdo gramatical, trabalhando já pronomes pessoais, pronomes de tratamento. E hoje eu trago para vocês pronomes demonstrativos e indefinidos. Começo aí com uma tirinha para a gente animar a aula, né? Ei, Chuchu, que fim levou aquele rato? Que rato? Aquele rato na sua toca. Que toca? A toca com buraco na parede. Que buraco? Um buraco na sua memória. Que memória? Gente, esse personagem, o gatinho, me lembrou muito de mim mesma. Eu tô um pouco esquecida das coisas, né? Eu acho que é essa ansiedade que nós estamos passando nesse momento. Mas vamos lá. Aí vamos tratar da definição do pronome demonstrativo. Diz aqui que os pronomes marcam a posição espacial de um elemento qualquer em relação às pessoas do discurso. E vai situar essas pessoas no espaço, no tempo ou no próprio discurso, apresentando formas variáveis e invariáveis. Tem aí a tabelinha, primeira, segunda e terceira pessoa, e os exemplos para cada pessoa. E o que eu mais achei bacana trazer para vocês foi essa tirinha aqui, porque ela praticamente desenha para vocês a questão de como trabalhar o posicionamento espacial desses pronomes. Eu tenho aqui, eu já estou pronta. E você, que roupa vai vestir? E o rapaz fala, esta camiseta aqui. Ele utilizou esta, que é a primeira pessoa, porque está em posse dele, está próxima a ele. Essa calça que está aí embaixo dessa almofada, então ele utiliza essa calça dessa almofada, porque se refere à segunda pessoa do discurso, ou seja, com quem ele está falando. Não está em posse dele, mas está em posse de uma segunda pessoa. Então ele vai utilizar a segunda pessoa do discurso. E ele termina, onde estão aqueles tênis que estavam lá? Porque o tênis agora está distante tanto dele quanto da pessoa com quem ele fala. E aí ele utiliza o pronome de terceira pessoa. Achei essa ilustração aí fantástica para a gente trabalhar e compreender a aplicação desses pronomes demonstrativos. Na continuidade, nós temos as formas de primeira pessoa, que vão indicar a proximidade de quem fala, as formas de segunda pessoa, que vão indicar a proximidade da pessoa com quem se fala, e as formas de terceira pessoa, que vão indicar a pessoa que está distante dos dois interlocutores, tanto de fala quanto de com quem se fala. Então, eu tenho aqui exemplos. Esta mulher ao meu lado é minha esposa, então é alguém que está na proximidade do interlocutor. Esta blusa que tens na mão é sua. Nós temos aí uma segunda pessoa no discurso. Eu estou me referindo a alguém com quem eu converso. E quando eu falo aquela blusa que ele tem na mão é sua, eu estou me referindo a alguém que está distante de mim e da pessoa com quem eu estou falando. Isso com relação a posicionamento, a proximidade. Mas existe também, gente, a posição no tempo. Os alunos que fazem redação, que pretendem escrever um bom texto, eles às vezes ficam com dúvidas com relação a qual pronome demonstrativo aplicar. E aí é importante que a gente saiba que funciona mais ou menos da mesma maneira que a ideia de proximidade. Quando a gente fala de um tempo imediato ao ato da nossa fala, a gente utiliza a primeira pessoa. Quando a gente fala de um tempo que passou, mas que é recente, um tempo próximo à nossa fala, a gente utiliza a segunda pessoa. E quando a gente fala de um tempo distante, de um tempo passado, a gente utiliza a terceira pessoa. Então eu tenho como exemplos, nesse instante ele está se casando, e aí eu utilizo aqui o neste, primeira pessoa, porque é durante o ato da fala, é imediatamente quando eu estou falando. No mês passado, fui demitida do trabalho. Nesse mesmo mês, perdi meu celular. Então, é um tempo bem próximo do ato da minha fala. Então, vou utilizar a segunda pessoa. E aqui, em 1970, a seleção brasileira de futebol era fraquíssima. Naquele ano, o Brasil perdeu o campeonato mundial. Então, estou falando de um tempo passado, bem anterior ao ato da fala. Eu vou utilizar a terceira pessoa. Também tem os posicionamentos dentro do discurso, no interior do discurso, elementos dos quais a gente cita e depois pretende fazer uma referência utilizando os pronomes demonstrativos. E aí eu tenho aqui, por exemplo, primeira pessoa, quando eu vou apresentar
alguma informação ou fazer referência a algo que vai ser dito posteriormente. Desejo sinceramente isto. Isto o quê? Então eu ainda vou apresentar a informação. Ó. Que seja muito feliz. Eu utilizo a primeira pessoa. Que seja muito feliz. É isso que desejo. Agora eu já fiz a citação, eu já fiz uma referência a algo, e aí de repente eu utilizo a segunda pessoa do discurso para apontar algo que já foi citado. E quando eu quero apontar algo bem distante, que foi dito a princípio, né? Então, quando você fala algo primeiro e depois você cita uma outra coisa, na ordem, o que você falou primeiro fica mais distante, né? Então, eu tenho aqui comédia e suspense são gêneros que me agradam. Observem, comédia veio primeiro. Então, a sensação que a gente tem é que ela está mais distante. Este me deixa ansioso, no caso aqui se referindo a suspense. E aquela, bem-humorado. Agora eu estou me referindo ao que eu citei lá no comecinho. Né? Eu utilizo o pronome em terceira pessoa. Um outro exemplo aqui. Lembrando que os elementos de coesão, eles têm pronomes demonstrativos incluídos, né, no contexto. Eu tenho aqui, nosso povo sofre com muitos problemas, dentre os quais estes. Olha, vou citar. Ó. Então eu uso a primeira pessoa. Quais são os problemas? Miséria, fome e ignorância. Amizade, respeito, admiração? Talvez, pensava ela, esses sejam os mais importantes sentimentos. Agora eu já citei. Os elementos já foram citados e eu utilizo a segunda pessoa do discurso. Uma outra situação, que é justamente essa de retomar elementos já mencionados, a gente tem que ter uma atenção, um cuidado especial com os posicionamentos, para que o leitor entenda a quem você está se referindo no discurso. Eu tenho aqui, o velho, o índio e o negro são discriminados por motivos diversos. Aquele, por ser improdutivo para a sociedade de consumo. Esse, por ser considerado atrasado e preguiçoso. Este, por não se ter libertado ainda do estigma da escravidão. Bom, alguns alunos podem ficar em dúvida com relação aos pronomes que foram aplicados e a quem eles se referem. E aí o que eu aponto para vocês? O pronome em terceira pessoa, ele vai se referir ao primeiro elemento do discurso, ao elemento que veio primeiro, que vai dar a impressão que vai estar mais distante dos outros elementos. O esse é um pronome intermediário, ele vai se referir aqui ao elemento do meio que foi citado. E o este vai se referir ao último elemento citado, ao elemento mais próximo. Né? Então, eu tenho aqui, aquele é o velho, por ser improdutivo para a sociedade de consumo, esse, que é o índio, por ser considerado atrasado e preguiçoso, e este, que é o negro, por não se ter libertado ainda do estigma da escravidão. Lembrando que, quando nós só temos dois elementos, a gente elimina a forma intermediária. Utiliza aquele, aquela, aquilo e este, esta, isto. As crianças da classe média têm um futuro mais promissor do que os filhos dos pais das classes menos favorecidas, porque aquelas se dão oportunidades que se negam a estes. Então, aquela se refere ao elemento que foi dito lá no comecinho do discurso, as crianças de classe média, tá? E estes se refere ao quê? Aos filhos dos pais das classes menos favorecidas. Observem que, como nós temos citação com relação a dois elementos, o intermediário desaparece. Né? Você utiliza a primeira e a terceira pessoa. Uma tabelinha para desenhar aqui para vocês como isso funciona. Então, o primeiro termo apresentado dentro da oração, dentro de um recorte de texto, você utiliza aquele. O segundo termo, você utiliza esse, que é a forma intermediária. E o terceiro termo, este, que é o mais próximo. Bom, os pronomes indefinidos, a própria palavra já diz, eles trazem a indefinição para algumas situações, alguns discursos, alguns contextos, ou apresentam os agentes do discurso de forma vaga, os sujeitos das orações de forma vaga. E eu tenho aí uma tirinha. Olá, alguém aí? Traga qualquer coisa para eu beber. O que é isso? Quem está aí? Se eu fosse o Senhor, não chamaria qualquer um, nem pediria qualquer coisa. Então, tenho aí palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, vão trazer um sentido vago, vão expressar uma quantidade indeterminada.
Então eu tenho, por exemplo, alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. Gente, alguém praticou essa ação de entrar no jardim. A gente só não sabe definir quem foi, é uma forma vaga, imprecisa. Então o sujeito existe, só que muitas vezes existe uma intencionalidade de não revelar quem é esse sujeito, então existe um propósito, é algo feito de propósito, e às vezes não, às vezes a identidade é realmente desconhecida. Então você utiliza alguém para trazer uma forma vaga, imprecisa para o praticante dessa ação. E aqui a tabela dos pronomes indefinidos, né? Variáveis, invariáveis. Os variáveis nós temos muitos aí, algum, alguma, nenhum, nenhuma, todo, toda, pouco, pouca, muitos, muitas, vários, várias, uma, uns, quaisquer, qualquer, enfim. E os invariáveis, eles podem se referir tanto a coisas quanto a pessoas. Eu tenho aí referindo-se a coisas, algo, tudo, nada. Referindo-se a pessoas, quem, alguém, ninguém, outrem. E o que se refere a coisas ou pessoas, eu tenho cada e o que. Bom, por hoje é só. A gente retoma na próxima aula com outros conteúdos gramaticais. E até lá!